capítulo 2 de 2 aos Tessalonicenses. Veja bem claramente na sua Bíblia. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Em relação à segunda vinda de Cristo, em relação ao nosso encontro com Cristo, em relação aos últimos dias, em relação aos tempos, pense comigo, em relação a esses tempos finais, Paulo adverte dizendo: nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane. Então, olhem para mim, 3 pontos. Primeiro, com respeito aos tempos, com respeito à vinda do Senhor, com respeito à nossa reunião com Ele. Esse é o primeiro ponto. Pessoal, vamos falar sobre os tempos. O Senhor Jesus falou da sua vinda, falou da sua parousia, falou do tempo em que Ele iria intervir na história humana, e ao intervir, todo o sofrimento seria cessado, e Ele haveria de introduzir o seu reino, e então o seu reino eterno, e uma nova ordem das coisas, chamada de novos céus e de nova terra. Essa é a nossa esperança, sim ou não? Ocorre que Paulo diz: com respeito a esses tempos, eu vos exorto. Olha o segundo ponto: para que vocês não fiquem aí jogados de um lado para o outro, sendo levados por informações, por mensagens, por isso, porque o pregador tal disse isso, o outro disse aquilo outro, alguém escreveu uma carta, o outro teve um sonho, o outro uma revelação, o outro. Não vos demovais da vossa mente com facilidade, como se nós, apóstolos, estivéssemos escrito algo para vocês. Nós não escrevemos isso para vocês, como se alguém tivesse escrito cartas em nosso lugar. Isso aconteceu muitas vezes, como se fosse um pregador, um espírito anunciando: o tempo chegou, o tempo passou, Cristo já veio, o anticristo está ali. Parem disso. Aí ele diz, terceiro ponto, não, é o segundo: não vos demovais da vossa mente com facilidade. E em terceiro lugar ele diz: porque isto o quê? A vinda do Senhor, a nossa reunião, os últimos acontecimentos, isso não acontecerá sem que primeiro algo aconteça. O quê? Sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E aí segue as características, os atributos desse homem, Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Ou seja, todo tipo de sentimento, de ação, de pensamento, de palavra que se levanta, que se opõe, que está do lado oposto àquilo que se chama Deus, que é objeto de culto, a ponto de que, se ele se opõe a Deus, ele agora, que é oponente a Deus, que é contra Deus, que é anti-Deus, que é anticristo, ele se assenta no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse ele próprio, o próprio Deus. Há uma usurpação. Então observe vocês como que Paulo, ele é muito claro acerca que duas coisas são condições para que haja esse clímax da história. Ele diz: olha, o fim da história será marcado pela apostasia e pela manifestação do homem da iniquidade, do homem que se opõe, que se levanta contra Deus, que se levanta e se opõe contra o Cristo de Deus. A apostasia é o modo de vida, e o homem da iniquidade seria então esse homem, essa consciência que se opõe ao próprio Deus. Ou seja,
a humanidade estaria andando no eixo da sua história até chegar nesse nível final de plena oposição a Deus. A grande questão é que alguém dirá assim: pastor, interessante, parece-me que essa condição não vai acontecer. O que vocês acham? A humanidade está melhorando ou está piorando? Piorando. Mas qual é a perspectiva? Em que perspectiva vocês acham que nós, a humanidade, estamos piorando? Depende da perspectiva, né? Talvez numa perspectiva você veja melhora, noutra você veja piora. Religiosamente, todos nós somos tendenciosos a falar: não, está acabando tudo, está piorando tudo. Mas se você olhar por outro ângulo, é provável que alguém diga: não, tem tido muita melhora. Nós vemos o surgimento de muitas instituições e de muitas leis para respeitar os idosos, as crianças, o cuidado, a mulher, o índio e tal, e a própria ecologia, e as Nações Unidas em prol da paz. Ou seja, a humanidade não é mais aquela humanidade bárbara, não é, de 14, 15 séculos atrás. Não é? Então, há certa melhora. E, sobretudo, vemos também o avanço e o crescimento do cristianismo no mundo. O cristianismo tem crescido de maneira extraordinária. Hoje em dia, inclusive no Brasil, quem é que não é cristão no Brasil? Só tem o Karnal, quem mais? Só conhece o Leandro Carnal, mas ninguém. O Pondé também não é. Quem mais? Você conhece alguém mais? Só conhece os dois? Deve ter uma meia dúzia. Mas veja que, no geral, até aqueles que você menos imaginava que poderia se intitular cristão, agora diz que é cristão, de um modo ou de outro. Então, o que acontece nesse ponto é que nos parece, quando diz que é necessário que haja um apodrecimento da humanidade, que haja essa apostasia, para que esse homem iníquo se levante, talvez fique assim: poxa, mas eu acho que está difícil isso acontecer, porque me parece que o povo está se convertendo a Jesus. E o pior, as pessoas ficam evangelizando umas às outras para converter as pessoas nessa expectativa, né? E a Escritura diz: não, mas vem apostasia. E aí nós ficamos lutando. De todo modo, talvez a grande questão em torno disso seja que nós, ao falarmos do crescimento da religião, ao falarmos do crescimento econômico, ao falarmos do crescimento da medicina, ao falarmos do crescimento das nações no que diz respeito a elas se unirem para o bem comum do planeta, da humanidade em geral, nós nos esquecemos que, quando a Escritura fala sobre o homem da iniquidade, preste atenção, sobre essa apostasia, a Bíblia fala de sutilezas que acontecem no coração, mesmo daqueles, preste atenção, que se declaram cristãos.